sabe dizer quantos países têm área maior que a do Brasil? Ou então, que horas são em Brasília quando em Londres são 21 horas? E qual é a distância que podemos obter a partir do mapa entre Rio de Janeiro e Washington? A matemática pode responder a muitas questões sobre o mundo em que vivemos. Portanto, preste atenção e boa aula! Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre números de operações, começando pelos números naturais. Quantos países têm área maior que a do Brasil? Para chegar ao número exato, efetuamos uma contagem. E foi justamente quando surgiu a necessidade de efetuar contagens que se formou a ideia de número. Os números são escritos utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sendo que primeiro vieram os algarismos de 1 a 9 e muito mais tarde apareceu o 0. No princípio, as contagens eram feitas a partir de situações ocorridas na natureza. Por isso, esses números foram chamados de naturais e são reunidos em um conjunto indicado pela letra N. Assim, o conjunto dos números naturais N é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, etc. Na sequência de números naturais, a cada número natural segue imediatamente outro, chamado de sucessor. Assim, o sucessor de 5 é 6, de 37 é 38, e de 423 é 424, e assim por diante, indefinidamente. Não existe o maior número natural. Os matemáticos expressam essa ideia dizendo que a sucessão dos números naturais é infinita. Vamos ver agora um exemplo de contagem. Uma lanchonete tem no seu cardápio 2 tipos de sucos e 3 tipos de sanduíches. A pergunta é: quantos lanches diferentes são oferecidos se cada lanche deve ter um suco e um sanduíche? Vamos analisar a situação. Para ilustrar nosso raciocínio, vamos construir um esquema chamado Árvore das Possibilidades. Para cada tipo de suco, existem 3 opções de sanduíches. Para o primeiro copo de suco, temos 3 possibilidades de lanches. E para o segundo copo de suco, também temos as mesmas 3 possibilidades de lanches. Observando a árvore das possibilidades, verificamos que podemos calcular o número total de lanches da seguinte forma: 2, total de sucos, vezes 3, total de sanduíches. 2 vezes 3, igual a 6. A esse processo, damos o nome de princípio multiplicativo da contagem. Ou seja, suco 1 com o sanduíche 1, suco 1 com o sanduíche 2, suco 1 com o sanduíche 3, suco 2 com o sanduíche 1, suco 2 com o sanduíche 2 e, por fim, suco 2 com o sanduíche 3. Confirmado! São 6 tipos de lanches diferentes que a lanchonete oferece. Vamos passar agora para os números inteiros. Você já deve ter visto nos noticiários da televisão ou nas páginas dos jornais que a Bolsa de Valores fechou as cotações com negativas de menos 1%, menos 2%, não é mesmo? Pois é, o uso dos números negativos é frequente nos dias de hoje. Mas antigamente, o homem não sabia, por exemplo, como resolver uma subtração do tipo 50 menos 70. O sinal de menos, colocado antes do número, passou a indicar quantidades menores que zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4
etc. Os números inteiros negativos, o zero, e os números inteiros positivos constituem o conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros Z é dado por etc., menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Como todos os números naturais também são inteiros, dizemos que n é um subconjunto de Z, ou ainda, que n está contido em Z, e indicamos como n está contido em Z. Veja no gráfico. Bem, já sabemos o que são números naturais e o que são números inteiros, não é mesmo? Então você já pode responder. Quantos números naturais existem entre menos 2 e 2? Apenas 2, o 0 e o 1. E quantos números inteiros existem nesse intervalo entre menos 2 a 2? Aí são 3 números, o menos 1, o 0 e 1. Agora, vamos aos números racionais. Para começar, vou fazer uma pergunta bem simples. Qual é a distância entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Washington, nos Estados Unidos? Vamos facilitar um pouco. Deem uma olhada no mapa. Com a ajuda dele, podemos medir a distância entre as duas cidades com uma régua. A distância entre as duas cidades no mapa é de aproximadamente 2,8 centímetros. E como transformar a distância do mapa na distância real? Note que a distância